Na Band FM, quem ama não esquece. Sabe quando você se pega numa situação e não sabe o que fazer? Você acaba ficando com o seu destino nas mãos e cada escolha nesse momento importa. Eu fui obrigada a entrar de cabeça numa história que mudaria o rumo da minha vida. E quando eu fui ver, já estava nessa de corpo e alma. Tudo começou em 2004. Eu tinha acabado de me mudar para a casa da minha mãe, depois de um relacionamento que eu tive e que não acabou bem. Eu já tinha um filho, mas ele era muito novo e eu precisei arregaçar as mangas, trabalhar muito para conquistar o melhor para nós dois. Minha mãe me ajudava demais, cuidava dele quando eu precisava, porque a verdade é que eu vivia mais no trabalho do que em casa. E às vezes, nas horas vagas, eu me dava ao luxo de sair com as minhas amigas. Quando eu estava em casa, eu gostava de ficar na janela do meu quarto, assim, vendo o movimento, sabe? E eu via do prédio uma vizinha que estava sempre com o filhinho. Eu achava lindo a forma que ela cuidava dele e toda vez que o bebezinho percebia que eu estava lá olhando, ele apontava para mim, dava tchau com a mãozinha. A mãe dava risada e acenava também. Eu retribuía, claro, mas achava aquela situação toda curiosa. A gente nem se conhecia, mas todo dia aquela mulher mostrava o bebê para mim e me acenava. Sabe quando você sente alguma coisa diferente? Eu sentia isso. A minha mãe me dizia que, apesar de não conhecer direito, aquela família era um amor e que eram vizinhos tranquilos. Um dia minha campainha tocou e adivinha? Era a moça com o neném. Na hora que eu olhei pro Davi, ele já foi abrindo um sorriso gigante e ela, toda simpática, me contou que ele queria muito me conhecer. Eu fiz uma gracinha e ele caiu na gargalhada. Pra não ficar chato, eu convidei ela pra entrar e a gente, enfim, se conheceu. Passamos um tempinho ali conversando e na hora de ir embora, o Davi ficou chorando. Sei lá o que me deu, mas no impulso, eu disse que ele poderia ficar um pouquinho mais lá em casa e depois eu levaria ele embora. Foi estranho. Eu senti um carinho por ele, sabe? Um carinho por aquele menino que eu nunca tinha sentido antes por um estranho. Era como se eu fosse um parente, como se ele fosse meu parente, até mesmo um filho. A partir daí, quase toda semana, o Davizinho queria brincar lá em casa. Ele tinha só 3 anos e quando eu olhava para aquele anjinho, não tinha como dizer não. A questão é que essa situação toda era muito estranha para mim. Apesar deles morarem porta a porta comigo, eu não conhecia a Lu, mãe do Davi, direito. Eu não sabia nada dela, a história dela, eu tinha um certo medo até de como ela confiava em mim, sabe? Um dia eu estava chegando do trabalho e a porta da casa estava entreaberta, como se ela estivesse só me esperando chegar. Assim que destranquei a porta da casa, ela me chamou e pediu para conversar. Eu fiquei curiosa com o que ela tinha para me dizer e eu fiquei triste ao saber que a Lu estava doente. Por algum motivo, ela começou a desabafar comigo e me contar sobre toda a história dela. No meio da nossa conversa, fomos interrompidas pelo marido dela que tinha acabado de chegar do trabalho. Essa foi a primeira vez que eu vi o Mário. Oi, gente, boa noite. Desculpa, viu, por atrapalhar vocês duas. Eu não sabia que tava com visita em casa. Mas aproveitando o prazer, meu nome é Mário. Oi, eu me chamo Elaine, mas não precisa se preocupar não. Eu já tô de saída mesmo, já tô indo embora. Não. Que é isso, Elaine? Tá cedo ainda. Mas se não me engano, é você que de vez em quando fica com o Davizinho lá na sua casa, né? Olha, ele te adora. Não para de dizer seu nome aqui dentro de casa. Eu tinha todos os motivos do mundo para ter uma boa impressão do Mário. Mas antes dele chegar,
A Lu estava desabafando justamente de como era infeliz no casamento dela. E era tão forte os detalhes que eu acabei pegando raiva dele. Eu fui educada. Falei o básico, mas não quis mais ficar muito tempo ali, dentro daquela casa com ele. Depois daquele dia, eu nunca mais encontrei o Mário de novo. E como forma de ajudar a Lu, que estava bem mal de saúde, eu e a minha mãe fazíamos sopa. E olhávamos os meninos dela quando era preciso. Até porque, coitada, ela tinha 2 crianças para cuidar durante o dia. O Davi e o Wallace também. Eu tinha um amor enorme por eles, enorme. Eram crianças ótimas e, além disso, se davam muito bem com o meu filho, o Gustavo. Só que as coisas começaram a se agravar. Até que um dia, ela teve que ir para o hospital com urgência. Apesar de estar próxima da Lu nessa fase, eu confesso que não tinha uma amizade tão grande assim com ela. Até porque a gente se conhecia há pouco tempo. E tudo que eu fazia era mais por coração mesmo. Enfim, um dia eu tinha marcado de sair com as minhas amigas. Eu estava toda produzida quando o Mário bateu lá em casa, dizendo que o hospital ligou pedindo para que uma mulher fosse passar a noite com a Lu lá. Detalhe, só podia uma mulher acompanhar ela. E não tinha ninguém na família deles que poderia ir. Eu fiquei meio assim, né? Era uma coisa tão íntima. Mas esse meu jeito de não saber dizer não falou mais alto e eu acabei cancelando os meus planos para ficar no hospital com a Lu. Ela se surpreendeu muito comigo chegando lá e disse que a minha companhia alegrava ela. Eu até brinquei dizendo que eu tinha deixado de curtir um pagodinho para fazer ela sorrir e que depois disso não tinha como ela não melhorar, né? E aí passamos a noite toda conversando. Ela reclamava de umas dores aqui, umas dores ali, mas no final até pareceu se sentir melhor. No outro dia de manhã, antes de eu ir embora, ela segurou bem forte a minha mão, me agradeceu muito e falou que estava com medo de não resistir. Nossa, eu engoli seco na hora, sabe? Disse para ela parar de pensar no pior, mas não teve jeito. Ela não parou por aí. Pediu também para eu prometer uma coisa muito difícil, muito difícil. Me pediu para cuidar dos filhos dela se acontecesse algo. Se caso ela partisse. Eu, sem pensar muito o que estava falando, eu acabei prometendo. Que mais que eu ia poder fazer numa situação dessa? Negar? Claro que não. Eu prometi, mas prometi da boca pra fora também, só pra ela ficar em paz. Porque eu tinha absoluta certeza que ela ia sair daquele hospital. Ela ia sair muito bem de lá, eu tinha certeza disso. Pois é, mas é isso mesmo que você tá imaginando. Eu fui pra casa rezando pra que nada acontecesse com ela. Mas infelizmente o destino era um só. Depois de 2 dias, a Lu teve uma piora no quadro e acabou não resistindo. Ela, infelizmente, acabou falecendo e me deixou entre a cruz e a espada. Eu, desesperada, eu só sabia chorar. Eu fui até o velório na intenção de pedir perdão para ela. Perdão por ter prometido algo tão difícil, sem nem ter tempo para isso, imagina. Mas ao chegar na beira do caixão, eu fiquei sem coragem de fazer isso com ela. Eu olhava em minha volta e eu pensava: e agora, meu Deus, e agora? Aonde eu fui me meter? A coisa ficou mais complicada ainda quando o Mário, o viúvo da Lu, foi desabafar comigo completamente sem chão. Sabe, Elaine, você era muito querida por ela, viu? Eu só tenho que agradecer por tudo que você fez. Principalmente por ter ficado ao lado da Lu. Que isso? Nesse último fim de semana. Nossa, Mário, tão nova ela. Que tragédia tudo isso, que tragédia. Pois é. Olha, não precisa me agradecer não, eu fiz de coração mesmo.
Mas e as crianças, como é que elas estão? O Davi, o Wallace? Ah, estão acabadas, né? Só sabem pedir pela mãe o tempo todo. Eu não sei nem o que fazer. Eu tô completamente perdido, sabe, Elaine? Completamente perdido. Não sei como é que eu vou dar conta de criar eles, não. Não sei o que eu vou fazer, sabe? Trabalhar e garantir que nada aconteça, que... Enfim... que eu consiga criar é difícil, né? Na hora, eu senti um nó na garganta. Eu fiquei pensando nas coisas que a Lu me disse no hospital e na minha promessa também. Parecia até um sinal, sabe? Depois daquele dia, eu sempre dava um jeitinho de estar ao lado das crianças. Inconscientemente, sabe? Pra ter certeza que nada estava acontecendo com eles. O Mário trabalhava demais. Demais mesmo, era demais mesmo. E como uma forma de ajudar, eu assumi a responsabilidade de pegar as crianças na escola, já que elas passavam o dia inteiro estudando. Só saíam na hora em que eu estava voltando do trabalho. Não era muito trabalhoso para mim. Eu ficava só um pouquinho, só por 1 hora olhando eles na casa do Mário, e assim que ele chegava do trabalho, eu ia embora para minha casa descansar. Só de vez em quando que o Davi cismava e começava a chorar pedindo para eu não ir, e eu, claro, né, acabava cedendo. Botava ele para dormir e aí eu ia embora na ponta do pé, bem de fininho. O Mário vivia me agradecendo e fazia questão de mostrar que me considerava da família. Me convidava para passear no shopping com eles, para almoçar. Ele me incluía em tudo, em tudo. Eu ficava muito sem graça com isso, muito sem graça. Só que aí, com o passar do tempo e com as crianças insistindo muito, eu passei a achar natural. Quem via de fora pensava que era bizarro, que eu estava querendo substituir a mãe das crianças. Que isso? Jamais! Eu apenas me sentia responsável pela promessa que eu tinha feito e eu queria cumprir essa promessa. Quase 1 ano tinha se passado. E eu e o Mário estávamos super amigos. Eu fui conhecendo mais a pessoa e o paizão que ele era. E acabei vendo ali um cara bacana para ter amizade. Um dia, em mais um dos choros do Davi, eu acabei ficando na casa deles até mais tarde, até ele dormir. E o Mário, como uma forma de gentileza, me acompanhou até a porta. Mas foi nessa hora que, sei lá, eu não sei o que deu na gente. Aliás, foi tudo muito rápido e quando eu fui perceber, Mário já tinha me roubado um beijo. Um beijo que foi se prolongando, que foi esquentando e eu parei ali. Parei por medo e susto também. Fui embora correndo para minha casa na hora e sem nem dar tchau direito. Era uma loucura isso tudo, uma loucura. Não era para misturar as coisas dessa forma. Era estranho isso. No começo eu me senti culpada, mas depois eu fui me deixando levar. Eu e o Mário passamos a nos envolver mais e mais. E quando eu me dei conta, já estávamos completamente apaixonados. Claro que nessa hora muita gente aproveitou para espalhar maldade, né? A gente teve que ouvir cada coisa. Falavam que ele já tinha um caso comigo antes da Lu falecer, que tudo aquilo era fachada, porque eu já dormia com o Mário antes. Era tanta maldade, sabe? As pessoas nem sabiam da história toda. E aquilo me atingia muito, muito mesmo. Eu cheguei a cogitar desistir do Mário e desistir das crianças também. Peraí, Elaine, você vai ligar pro que os outros estão falando? Eu sei. Eu não sou mais casado. Eu tenho um carinho enorme pela Lu, por tudo que eu vivi com ela, mas por causa disso eu vou me privar de amar outra vez? Eu sei de tudo isso que você tá falando. Eu sei também que não tem nada a ver, mas logo eu, sabe? Isso foi acontecer logo com a gente. Eu sei que as crianças me adoram, eu amo eles, amo de paixão, mas eu tenho medo de colocarem besteira na cabeça deles. Sabe? De começarem a pensar coisa errada de mim. Mas olha aqui. Essas coisas acontecem, Elaine. Foi o destino, sabe? A nossa história, veja só, a gente não teve culpa em momento nenhum. Deixa essas pessoas falarem, deixem achar qualquer coisa.
O que importa mesmo é a nossa família. É a gente estar feliz. O que importa é a gente estar bem. Do jeito que a Lu ia querer. Ele tinha razão. Eu acho que o maior desejo da Lu era me ter perto dos meninos de um jeito ou de outro. E no fundo, eu só tinha boas intenções com a família dela. Apesar de cair de paraquedas nessa história, foi lá que realmente eu entendi o significado do amor. Depois de alguns anos, eu me casei com o Mário e fui morar com eles. Com os meninos, né? Com ele e com os meus 3 filhos. Porque sim, além do Gustavo, o Davi e o Wallace também tinham se tornado os meus filhos. Para completar de vez, eu acabei engravidando do Mário e eu tive a nossa Raíssa. Eu costumo até dizer que eu tenho ao meu lado um quarteto fantástico que me mostrou felicidade, que me deu forças e me tornou uma mãezona coruja. Graças a Deus, eu consegui cumprir a minha missão e eu criei com muito amor os 2 meninos que se tornaram homens maravilhosos, como a Lu gostaria de vê-los. Eu e o Mário passamos 10 anos casados. Eu fui muito feliz nesse tempo e eu tenho certeza que ele também. Só que aí, a nossa relação chegou ao fim e cada um foi para o seu lado, sempre respeitando a nossa história. Todos os nossos filhos ficaram comigo. Mesmo com o nosso término, eu nunca ia conseguir ficar longe deles, imagina! Porque eu criei um laço materno único e real, de verdade. Mesmo que eles não tenham saído de mim. Eu queria agradecer a Lu por ter me dado a honra de criar os seus anjinhos. Eu sei que, do lugar onde ela está, ela deve estar muito orgulhosa dos nossos meninos. E, para você que está me escutando, eu quero te confessar uma coisa. Eu não me arrependo nem um segundo de ter feito aquela promessa. Foi uma promessa que mudou a minha vida para sempre, que me deu um motivo para sorrir a mais e que me mostrou que ser mãe vai além de gerar, vai além do sangue. Ser mãe tá aqui, ó, tá no coração. Ser mãe é e sempre vai ser a escolha mais linda que existe em todo esse mundo.